Estamos vivendo dias de pressões constantes, provações inesperadas, perdas, frustrações, orações que parecem não ser respondidas, portas que se fecham e batalhas silenciosas que travamos dentro de nós. Muitos começam a caminhada da fé cheios de entusiasmo, mas poucos permanecem firmes quando o vento sopra forte. Resiliência é a capacidade de suportar a pressão sem perder a essência. No mundo, ela é vista como força emocional. Na fé, ela é perseverança sustentada pela confiança em Deus. Ser resiliente não é não cair, é cair e levantar, continuar crendo e não abandonar o propósito. A Bíblia não nos promete a ausência de lutas, mas nos garante a presença de Deus nas lutas. José foi traído, mas permaneceu fiel. Jó permaneceu fiel, mas não perdeu sua fé. Davi foi perseguido, mas não desistiu. Mas não perdeu sua fé. Foi preso, açoitado. Davi foi perseguido, mas não desistiu. Todos eles tinham algo em comum. Não negociaram sua fé diante da dor. A verdadeira maturidade espiritual nasce quando aprendemos que Deus usa processos, não apenas milagres. As crises moldam o nosso caráter. Não negociar a sua fé diante da dor. Resiliência cristã é continuar adorando quando não entendemos. É continuar servindo quando estamos cansados. É continuar confiando quando tudo parece perdido. Porque quem permanece, vence. Boa noite, família! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor Jesus, diga amém. Quantos estão tristes, dão glória a Deus. Todo mundo dá, só tem uma meia triste ali. Mas eu quero convidar você a pegar o seu celular agora e fazer uma selfie agora, sua e de quem está aí do seu lado. Posta aí no seu Instagram, marca a IBF e marca alguém que você está vendo que não veio para a igreja hoje, para que você possa fazer um momento missionário agora na internet, para que as pessoas que estejam em casa, em algum outro local, possam ouvir a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Usa as redes sociais para o bem aí, usa essas redes sociais para glorificar o nome do Senhor Jesus. Marca aí a IBF. Eu estava vindo para cá e achei uma música que é a nossa cara. Depois eu vou falar com o Ranier para a gente passar essa música aí, porque é uma música que fala sobre fé, sobre adoração, sobre louvor, sobre oração, e uma música que fala sobre a IBF. Que coisa linda. E depois você abre e continua conosco para a gente ganhar tempo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Repita comigo, pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu. A gente cantou hoje que o véu se abriu, que o véu se rasgou. Isto é o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse sacerdote é Jesus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada de pecado, e tendo os nossos corpos lavados com a água pura do Espírito Santo. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Repita comigo, é fiel para cumprir. Diga para a pessoa que está do seu lado, assim, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia mau. Todos nós temos um dia mau. Se continuarmos a pecar deliberadamente, diz o autor aos Hebreus, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados,
mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor que se renova nessa noite. Depois de um dia tão lindo, tão abençoado, Senhor, hoje de manhã, a tua graça sobre esse lugar. O Senhor traz um novo público nessa tarde, para ouvir a tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado com essa comunidade, com as nossas vidas. Eu peço que o Senhor traga cativa a mente de cada pessoa, que nenhuma palavra dita neste lugar se perca, Senhor, mas que toda ela encontre o propósito pelo qual o Senhor deseja se revelar a nós nessa noite. Tira toda a inquietação desse lugar. Crianças, pessoas que estão saindo, entrando, se movimentando. Que haja reverência, Senhor. Que haja quietude nesse lugar de espírito, para que a tua palavra seja pregada e entendida, escutada e aplicada em cada vida. Que haja cura, que haja milagres nessa noite. Deus, fala conosco nessa noite. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro. Fevereiro para essa igreja é especial. Fevereiro é especial para mim como pastor dessa comunidade. Fevereiro é especial para a nossa família. Foi em fevereiro que nós chegamos aqui, em fevereiro de 2000, que nós chegamos aqui, eu, a minha esposa, meus 2 filhos, um com 7 aninhos, outro com 4 aninhos, pastor Caio tem 4 anos. Quando nós chegamos aqui, só tínhamos 14 pessoas. 14 pessoas estavam aqui orando, e eu costumo dizer que estavam 7 chorando e 7 gemendo, esperando um pastor, porque o pastor tinha ido embora. Estava a igreja sem pastor, ou tinha um pastor, mas não estava suprindo as expectativas da igreja. E aí o pastor Munguba orou com os pastores e resolveram enviar Djalma e Denise para cá. Mostra a foto aí, Daniel, por favor. Lá na igreja mãe. Isso, olha só. Eu tinha cabelo ainda, irmãos. Olha só que coisa linda. Era cabeludo, Sansão. Pastor Munguba orando, pastor Josué, pastor Augusto, orando por nós. E não por acaso tinha um cartaz aqui no púlpito da igreja, tempo de ceifar. Deus estava ceifando a gente da igreja mãe e enviando para cá, para Mangabeira. Segunda foto, por favor. Eu, meu pai e minha mãe chegaram aqui. Olha o cabeludo, olha a Sansão aí. O paletó parece que era maior, o defunto. E nós chegamos aqui com tanta alegria para pastorear 14 pessoas. E a igreja era pequenininha. Mostra aí a próxima foto. A igreja já está reformada nessa foto. Eu não achei uma foto antes, mas depois eu acho. Olha aí a próxima foto. Aí já é a reforma. Isso. Chegamos, compramos a primeira casa e já começamos a reformar e quebramos os 2 quintais das casas, colocamos umas treliças, telha, e olha como é que ficou. Mostra aí, irmão. A entrada da igreja, pintadinha já, a igreja evangélica, batista em Mangabeira, gente com força, olha lá. E a próxima foto é dentro da igreja, como é que ficou aí, ó, as cadeiras, e tinha o fundo das casas e o templo era para cá. E aí tinha o louvor, o pessoal louvou. Mostra aí a próxima. Olha aí, a missionária louvando, Danilo ali. O cabo estava tocando baixo, é o mesmo cabo que está aqui hoje. O pastor Caio está ali atrás, só tinha dente ali, o bichinho. Ó. E aí, louvou aqui o pessoal da percussão, Daniel tocando bateria. Mostra para frente se tem mais alguma foto aí. Olha aí, pastor Caio. Pequenininho, 7 anos e crescendo. E nós chegamos aqui e com muita fé, com muita resiliência, não desistimos.
Estamos no mês que completamos 26 anos aqui nesse lugar. Você pode dizer um glória a Deus aí, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Que igreja é essa? Uma igreja resiliente. Eu quero falar daquilo que nós aprendemos e vivemos ao longo desses 26 anos. Tem gente que tem 9 anos aqui na igreja, 10 anos, 12 anos, 15 anos, 16 anos. Danilo está aqui desde o início. Está aí tocando baixo. E hoje eu quero falar sobre resiliência. O que é resiliência, pastor? Resiliência é a capacidade de lidar com adversidades, superá-las até o mesmo enxergá-las como oportunidade de crescimento. Uma pessoa pessimista, ela olha para dificuldades assim, não vai dar certo. Essa igreja é pequena demais, não tem ninguém, não tem dinheiro. Mas o otimista olha para a dificuldade e diz, vai dar certo. Aqui é uma oportunidade de crescimento. A igreja só tem 14 pessoas. Vamos chegar esse ano, se Deus quiser, a 1000 membros. 2 cultos, esse ano vamos fazer o 3º culto, amém, irmão? Nós queremos que esse ano nós vamos ter 3 cultos, um de 10 da manhã, um de 4:30 da tarde e outro de 7 horas da noite. Nós cremos num Deus do crescimento, um Deus que nos deu uma treliça, um Deus que nos deu resiliência. E resiliência resiliente é aquela pessoa que na adversidade vê aprendizado, vê conhecimento, inteligência, esperança e não se vitimiza. Não dá certo não, pastor. Não vai dar certo não, porque ninguém tem dinheiro, a igreja é pequena, ninguém não tem como, se fosse a igreja tal. Não, para de se vitimizar. Se Deus levantou você para um projeto, Ele vai com você até o fim, como disse o pastor Ranier hoje, na última música do louvor. Resiliência na Bíblia é a capacidade espiritual de preservar ou de perseverar em fortalecer adversidades através da fé, da esperança. Não apenas de perseverar, mas de superar, de apresentar crescimento, provações, confiando no Deus que pode todas as coisas. O vídeo aí da abertura falou de alguns homens, como Jó, que foi resiliente, que sofreu, perdeu tudo, mas chegou ao fim com o maior conceito de Deus. Gente, no Antigo Testamento eu não vejo outra pessoa, a não ser Jó, que arranca dos lábios de Deus. Observasse tu, meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Que conceito é esse? Que Jó arranca da boca de Deus, depois de perder tudo. Deus faz Jó resiliente ao extremo. Depois o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, que guerreiro, o homem parece um homem de ferro, um homem de aço, parece que faz parte da Marvel. Acaba peia, meu amigo. O apóstolo Paulo de Roma para Jerusalém, navio quebra, afunda, joga comida fora, luta, dificuldade, e ele está lá. E na perspectiva de Paulo, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Meu Deus! E diz mais, tudo coopera, e coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu Filho, e contribui para o progresso do Evangelho. Meu Deus, precisamos aprender como explicar a resiliência de Jesus, um homem que veio ao mundo sendo Deus, mas não se usurpou de ser igual a Deus, deixou a sua glória, como a glória, e veio como ser humano, sofreu, morreu, humilhação, foi cuspido, batido na cara dele, e ele continua dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Resiliência. O que nós como igreja podemos aprender esse mês, pastor Djalma? Podemos aprender a ter uma fé inabalável. Vamos falar sobre fé aqui. Falar sobre pessoas resilientes que não desistem, que vão até o fim. Abacuque, mesmo que as coisas deem errado, derramou a taça de vinho, levanta, bota outra, enxuga, vamos para frente.
Como diz Abacuque 3, 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, as vacas não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, irmãos, o Senhor Deus é a minha força, diz Abacuque, a minha fortaleza, e os meus pés são como da corça, que me fazem andar altaneiramente. Olha para frente, olha para cima. Deus quer restaurar você. Deus quer fazer você uma mulher resiliente, um homem resiliente, um adolescente resiliente, um jovem resiliente. Se você perder tudo na vida, mas não perder a sua fé, você não perdeu nada. Porque a fé é o combustível que lhe leva para frente. Quem está me entendendo diz amém. Quem está em casa, fica ligado aqui. Não vai fazer outras coisas não. Para tudo para ouvir essa palavra. A fé é aquilo que nos faz como alguém que não tem nada, ter tudo. Que olha para os olhos de Deus e diz assim, Senhor, eu continuo crendo. Eu não me movo mais pelo que eu vejo, mas eu me movo pelo que eu creio. Queridos irmãos, vamos aprender a perseverar. Resiliência tem a ver com perseverança. Seguir, não desistir, desenvolver virtudes, paciência, compaixão. Ter fé, olhar para a autora aos Hebreus, dizer a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que você não está vendo. Quando ninguém via esse templo aqui, nós já enxergávamos essas duas casas no chão, esse templo grande, porque a igreja tem que ser grande para impactar e pequena para se importar. Oh, glória a Deus! Fortalecimento espiritual, você não pode fraquejar. As lutas vão continuar, irmãos. Mas nós vamos aprender nesse mês de fevereiro, que é um mês importante para nós, a confiar em Deus e no propósito divino. Aprender que Deus está no meio das lutas e das dificuldades. Quem está me entendendo diz amém. Sabemos que todas as coisas, repete comigo, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos, são chamados segundo o seu propósito. Não sobrevém sobre nós tentação que não seja humana, diz 1 Coríntios. Vamos aprender a ter esperança e paz. Que a paz que excede todo o entendimento possa guardar o seu coração em Cristo Jesus. Efésios 4, 6, Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Lança essa ansiedade em Deus. Ora, confia. Resiliência na Bíblia é um crescimento espiritual. Não ore para Deus lhe tirar do deserto. Ore para Deus lhe mandar do deserto, porque é no deserto que você cresce. É no deserto que você amadurece. É no deserto que você tem comunhão. Resiliência na comunhão, se eu fosse colocar um tema nessa palavra, seria esse, resiliência na mesa, na comunhão. Por quê, pastor Djalma? Porque é na mesa, é no partir do pão. A ênfase dessa noite é para a igreja coletiva. Hoje é dia de comunhão, é dia de partir o pão, é dia de celebrar a comunhão do corpo de Cristo. Vigilância espiritual, Deus quer nos ensinar isso. Por que que Deus coloca no coração do pastor um projeto chamado Hora Madrugada? Porque é na oração que Deus se revela. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. É na oração coletiva que Deus se revela, irmãos. Por que que a presença de Deus é tão forte nessa igreja? Porque nós estamos aqui.
Se nós sairmos desse templo, fica só o templo aqui, a presença de Deus não está aqui, mas onde tem oração, onde tem comunhão, onde tem presença de pessoas cultivando a presença, Ele está aqui. Quem está me entendendo diz amém. Oração da madrugada, relógio da oração. Terça-feira, culto de oração. A busca pela presença. Primeira reunião do ano de líderes. Vamos buscar a presença de Deus. A gente não pode começar um novo ano sem a presença. Filipe disse: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras da vida eterna? Nós não podemos confiar na nossa força, que temos 26 anos, temos 30 anos de igreja emancipada. Não. Precisamos confiar em Deus e aprender a ser uma igreja unida no relógio da oração. Esse relógio não pode ficar com um buraco de madrugada, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Temos que ter pessoas orando e buscando a presença do Senhor. Olha o que é que diz o verso 19 desse texto que nós lemos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Quando você entra nessas portas aqui, você entra na confiança do sangue de Jesus. A igreja primitiva não era relevante por acaso. A igreja primitiva não era relevante porque tinha uma boa estrutura. Não, a igreja primitiva não era relevante porque tinha salas, porque tinha um templo, porque tinha ar-condicionado, porque tinha cadeiras, porque tinha telão. Não, a igreja primitiva era resiliente porque ela tinha comunhão. Atos 2,42 diz que eles partiam o pão juntos. Eles estavam juntos orando. Eles estavam de casa em casa. Eles estavam juntos perseverando na oração. E a igreja que persevera na oração, mesmo no caso deles, tendo perigo de perseguição, de rejeição, perigo de morte. Saulo de Tarso, entrava na casa e puxava os cristãos e matava publicamente, como foi Estevão, apedrejado, o primeiro mártir da igreja. Nós crescemos debaixo de provações, nós crescemos debaixo de lutas. Foi assim desde o início. Resiliência não vinha pela ausência de problemas, vinha pela constante presença de Deus no meio da comunidade. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero destacar 3 coisas antes da gente tomar a ceia. Repita comigo. Resiliência. Mais forte. Resiliência em vigiar contra o mundanismo. Irmãos, guardando a santidade do corpo de Cristo, hoje é dia de comunhão, hoje é dia dos santos sentarem-se à mesa de Deus. E Paulo diz que os santos não podem sentar hoje na mesa de Deus e amanhã na mesa dos demônios, na internet, na pornografia, no adultério. Não! Na mentira, não! O texto que nós lemos, deixa sua Bíblia aberta aí, Hebreus 10, do 19 ao 22, diz assim, olha que coisa linda. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de toda a consciência, de uma consciência culpada, e tendo nossos corpos lavados com a água pura. Ou seja, isso que acontece aqui é extremamente espiritual. Você não pode brincar com a comunhão com Deus. Você não pode brincar com o sangue de Cristo. Quando a igreja negocia os seus valores,
A resiliência da igreja começa quando ela aprende a vigiar naquilo que ela crê. O autor aos Hebreus diz: considere uns aos outros. Ou seja, vivemos numa comunidade. O verso 24 diz: consideremos uns aos outros e incentivamos no amor as boas obras. Por que nós temos que incentivar os irmãos às boas obras? Porque as más obras já estão dentro de você. Sozinho você já faz o que é mal. Tem uma música que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Naturalmente nós somos pecadores, irmãos. Pecamos, nossa mente é suja. Precisamos da mente de Cristo em nós. Temos atitudes erradas quando nos voltamos para nós mesmos. E temos que vigiar contra o mundanismo que não está necessariamente numa aprovação, mas está à luz das Escrituras. Mundanismo se resume não a costumes externos, mas nem a preferências culturais. Ele acontece quando os valores do mundo passam a moldar o nosso pensamento, os nossos afetos, as nossas decisões e as nossas prioridades. Preste atenção nisso. Quando é que nós relativizamos o pecado? Quando é que nós começamos a deixar que os conceitos do mundo comecem a enraizar na nossa mente e no nosso coração? É quando o pecado deixa de ser tratado com seriedade. É quando a santidade passa a ser um exagero. Ah, irmã, você também só quer ser santo. A irmã é santinha demais. Agostinho dizia que o problema do coração humano não é amar demais, é amar as coisas erradas e na ordem errada. Quando esse amor desordenado entra na igreja, a comunhão começa a ser enfraquecida. Os relacionamentos são quebrados. O mundanismo afeta diretamente o corpo de Cristo. Porque ele normaliza aquilo que a cruz veio para redimir e vivificar. Somos luzes. Esse final de semana, ou melhor, ontem, dia 31, em 5 estádios do Brasil, aconteceu o Descende Brasil 2026. Um movimento missionário que trouxe a presença de Deus para dentro dos estádios. Pastores, cantores estavam envolvidos numa caminhada de leitura da palavra e da oração, desembocando nesse evento missionário. Mas aquelas luzes que estavam dentro desses estádios brilham lá. Mas Pedro diz que a nossa luz deve resplandecer no meio dos homens. A sua luz aqui está brilhando, amém. Mas Jesus disse: não se coloca uma lâmpada embaixo de um alqueire, mas em cima do velador para ela iluminar. Você deve brilhar a luz de Cristo amanhã no seu trabalho. Amanhã na sua faculdade, na sua escola. A luz de Cristo deve brilhar nos seus vizinhos, no seu condomínio. O seu testemunho deve ser de brilhar e refletir a luz de Cristo no meio das trevas. Quem está me entendendo diz amém. Mas quando esse mundanismo começa a entrar dentro da sua mente e vai mudando os valores, aos poucos ele vai tirando o temor do Senhor. E na minha opinião a perda é absurda. A consciência se anestesia.
A comunhão se torna superficial. Às vezes você está reunido aqui fisicamente, mas espiritualmente você está desconectado da comunidade. A resiliência se esvai quando não por causa dos ataques externos, mas por causa das concessões internas. Mas hoje, Deus manda uma palavra para nós. A ceia como exame espiritual. A ceia nos chama à vigilância, à espiritualidade. Ao nos aproximarmos da mesa, não como um ato de medo, mas de honestidade diante de Deus. João Calvino dizia que ensinava a respeito da ceia é um meio pelo qual Deus nos desperta da letargia espiritual e nos chama de volta à santidade. É pequenininho o pedacinho de pão, mas o simbolismo dele é enorme. Você comer esse pão hoje, você está declarando para o mundo espiritual que você pertence a Jesus. Você tomar esse cálice hoje, você declara que faz parte de uma comunidade restaurada, cheia da presença de Deus. O inferno olha para você. Será que ela vai ter coragem de pegar a ceia hoje? Será que ele vai ter coragem de pegar essa ceia hoje? O pão e o cálice nos lembra o preço que Jesus pagou naquela cruz, para que eu e você hoje estivéssemos sentados nessa mesa. Vigia, IBF, contra o mundanismo. O mundanismo, precisamos entender que a ceia é um ato de amor e de graça de Deus. Não é legalismo, é zelo. Uma igreja resiliente não negocia sua identidade para ser aceita na universidade pelos outros. Ela permanece firme, santa, dependente da graça. Aguardar a santidade do corpo, ou guardar a santidade do corpo, é honrar a Cristo, proteger a comunhão e preparar o coração até o fim, para que ele venha. Segundo lugar, repita comigo, resiliência em discernir o legalismo teológico. O que é isso, pastor? No mesmo texto que nós lemos, do versículo 23 até o 25, olha que coisa importante. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros, incentivando-nos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando uns aos outros, ainda mais porque vem o que se aproxima o dia. Preste atenção nisso aqui. Encorajemos uns aos outros, é como se nós estivéssemos numa corrida. Vamos lá, vamos chegar até o fim, vamos lá. E quando cai alguém, você levanta ele e vai andando junto com ele. Nós somos um exército que não abandonamos os soldados feridos no meio do caminho. Precisamos entender que a corrida é mútua. Nós estamos todos juntos. Não deixando de congregar na igreja, como é costume de alguns. E nós, infelizmente, no Brasil, já temos hoje os desigrejados. São aqueles que se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com os pastores
estão em casa, ouvindo todo mundo e ouvindo ninguém, ouvindo muitas vozes. Queridos, quando o mundanismo entra na sua mente e vai esfriando você paulatinamente, leva você a ser desconectado da igreja. Por que o Espírito Santo manda palavras como essa? A resiliência não depende de uma inteligência emocional, de uma sabedoria humana, mas de fundamentos sólidos da verdade. Ele é fiel, Ele pagou o preço, Ele comprou, Ele resgatou você das trevas e trouxe você para a luz e deu a você princípios para que você se mantivesse firme nele. Como se tornar uma igreja resiliente, uma igreja que permanece unida até o fim? O liberalismo teológico vai matando você devagarzinho. E se apresenta de forma sutil. Tipo, para que ir à igreja toda semana? Deus ouve a nossa oração em casa. Por que ler a Bíblia todos os dias? Por que entregar o dízimo? Deus não quer o meu dinheiro, Deus quer o meu coração. O liberalismo teológico vai devagarzinho matando você. Por que vir à igreja toda semana? O mesmo Deus que está na igreja não está em casa? Por que evangelizar? Não é nem meu dom. Aos poucos, a palavra deixa de ser a voz final e passa a ser mais uma opinião. Martinho Lutero diz o seguinte, ele alertava que quando a Escritura perde a sua centralidade, a igreja perde sua âncora e começa a ser levada por qualquer vento de doutrina. Não é mais a palavra que dirige você, você nem lê a palavra. O movimento Descende Brasil leva a juventude a ler a Bíblia, a orar e a cumprir a missão. Estádios lotados de pessoas. O pastor Caio estava lá ontem, com um grupo aqui da igreja, de jovens. É importante dizer que discernir o liberalismo não significa rejeitar o diálogo. A igreja sempre parou, pensou, refletiu, vai começar agora a nova etapa da escola bíblica, com várias classes de aprendizado teológico, com treinamento de líderes também. O problema surge quando a contextualização substitui a revelação. Quando a igreja tenta se tornar relevante, abrindo mão da verdade, ela pode até ganhar alguns aplausos, mas ela perde a sua identidade. John Stott diz o seguinte, que o chamado cristão é manter o evangelho inalterado na sua essência, ainda que comunicável ou comunicado com amor e clareza a esse mundo contemporâneo. A resiliência em discernir a fidelidade, a revelação das Escrituras, irmãos. Se você se distanciar da palavra, se você só vem à igreja uma vez por mês, se você só consome a IBF nos domingos, só para os cultos principais e vai embora, você não sabe o que é comunhão, você não sabe o que é partir o pão. Se você consome a IBF só nos domingos ou nos cultos e no ministério, você participa parcialmente da comunidade. Agora, se você participa dos cultos, dos ministérios e de uma célula,
Aí você começa a fazer parte da igreja de Cristo, que é relacionamentos, irmãos. Na nossa célula, essa semana, já 2 semanas, que nós estamos chegando as pessoas lá em casa, elas se reúnem, a gente ora, a gente louva, a gente adora, a gente faz o quebra-gelo, a gente ora pela cadeira vazia, e depois a gente divide em 3. As crianças vão para o espaço, kids, as mulheres ficam com Denise e eu sento com os homens. Quando a gente começa a abrir o texto, já começa a compartilhar. Mas não demora 5 minutos, começa pô. Por quê? Porque a célula é lugar de relacionamento. A igreja, você só escuta. A célula, você se relaciona. Foi o que Jesus fez quando veio ao mundo. Ele não criou um templo para 10 mil pessoas, para 20 mil pessoas, para 50 mil pessoas. Jesus criou um grupo de pessoas com 12 homens. E se relacionou com ele. Ele ensinou para nós o que é a igreja. E olha o estilo americano que chegou aqui para nós. E tem igreja que ainda é pior. O pastor está de paletó e gravata. Igual quando os assembleanos vieram para o Brasil, os batistas vieram para o Brasil. Um país tropical, quente, e todo mundo de social, de gravata e de paletó. Que nós aprendemos assim. Fomos colonizados no evangelho assim. Queridos, igreja resiliente é a igreja que se relaciona. Pessoas com pessoas vai ter atrito, vai ter problemas, vai. E vai deixar de ser igreja por causa disso? Na sua família, quando tem um problema, você deixa a sua família? Não. Resolve. Pede perdão. Vai para frente. Quem está me entendendo, diz amém. Quem está em casa, dá um glória a Deus aí. Que não conseguiu chegar aqui, mas está assistindo, graças a Deus, pela tecnologia. Queridos irmãos, uma igreja resiliente é uma igreja que não desiste. John Wesley diz que não há comunhão cristã verdadeira sem um compromisso com a verdade revelada. Resiliência em discernir a doutrina com proteção. Proteger a verdade é proteger a igreja, é preservar a comunhão, é fortalecer a resiliência para permanecermos fiéis. Se nós entramos no novo e vivo caminho, se o véu do templo se rasgou, como diz o autor aos Hebreus, nós estamos vivendo uma nova vida cristã. Precisamos orar pelos novos convertidos. São bebês espirituais. Se você não pegar na mão dele e continuar andando, ele vai cair, vai desistir. Essa semana, meu filho botou um vídeo da minha neta, da minha terceira neta, andando na praia, aprendendo a andar. A primeira imagem que eu tive daquilo ali foi, espiritualmente nós estamos aprendendo a andar. Quem vai segurar na nossa mão? Qual é a igreja resiliente que ora pelos novos, que está acompanhando os novos, que visita os novos? Talvez tenha pessoas que se batizaram em dezembro que já não estão mais aqui. Terceiro e último lugar, a gente partir para a ceia. Repita comigo, resiliência em despertar da frieza espiritual. Reconectando o zelo do Senhor, versículo 26 e 27 de Hebreus 10, olha o que ele diz. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Se você não tem uma transformação
se você não muda de vida, se não há uma conversão da sua alma, você vai ser considerado como inimigo de Deus, vai para o fogo eterno. Resiliência em discernir o perigo da fé automática. Como é isso, pastor? Fé automática. É aquela que você nem liga mais. Já faz as coisas tudo no automático. Acorda de manhã, vai trabalhar, não lê a Bíblia, não ora. Vem para a igreja, pega o colete do trânsito, serve. Vem para cá para a igreja, pega a aula da Rede Kids, dá a aula, vai para casa, volta. E você está tão no automático que você nem está mais saboreando a presença. Você não está mais vivendo a graça. Você virou um profissional do reino. Como se fosse uma empresa. Diante do pecado escandaloso ou do erro doutrinário evidente, a frieza costuma passar despercebida. A pessoa continua frequentando os cultos, participando das atividades e mantendo a aparência da fé. Mas o coração está longe. Como os fariseus, que estavam nas esquinas, orando orações bonitas, com roupas bonitas. E Jesus disse, esse daí estão orando, mas o coração deles está longe do Pai. Talvez tenha alguém assim aqui na nossa comunidade. O coração já desconectou. Passou. A frieza espiritual. Por isso que o texto diz, considere um ao outro uma advertência mútua. Aqui não dá para ver o irmão, porque você só vê a nuca dele aí, ó, só o cabelo dele. Mas na célula dá para ver. Como é que você está, meu irmão? Como é que foi essa semana? Você está entendendo o estudo aqui, está compartilhando? Estou, pastor. Interage. Aí lá dá para a gente ver quem está passando luta, ajuda, ora. Aqui não dá. Aqui você bota uma cara de evangélico e diz, a paz do Senhor, irmão, está tudo bem? Está tudo bem. Graças a Deus. Mentira. Você está todo destruído por dentro. Mas você joga a capa de religioso, aquele sorriso na cara, está tudo bem, pastor. E vai embora. Frio, distante, desconectado. Não compartilha com ninguém, não pede ajuda dentro do restaurante e morrendo de fome, dentro da casa do pão e com fome de pão. Aí o diabo diz, você não é ninguém. Ninguém ama você, sai daí. E você sai e morre lá fora. O ano de 2025 inteiro, nós falamos aqui. Treinamos pessoas, começamos as células. Mas você tem que dar um passo. Você tem que sair da sua zona de conforto. A não ser que você queira viver assim. Só consumindo aquilo que a igreja oferece. Richard Baxter diz que observar que muitos cristãos mantêm uma forma religiosa, mas perdem o fervor interior. Resiliência em discernir a exortação mútua é achar o outro. Jonathan Edwards diz que ensinava que a verdadeira fé cristã sempre envolve os afetos, ou seja, ela move os corações em direção a Deus. Quando nós sentamos à mesa, nós somos renovados. A igreja resiliente é uma igreja grande, que impacta as pessoas com o seu tamanho, mas é uma igreja pequena que se importa com os detalhes. E eu quero concluir, lembrando a você, sobre guardar o corpo de Cristo, honrar a Cristo. Ao longo dessa reflexão, dessa mensagem,
fomos lembrados que a igreja resiliente não está em sua forma humana, mas na sua fidelidade espiritual, que luta contra o mundanismo, o liberalismo teológico e a frieza espiritual. Quando esses perigos são discernidos, a igreja acorda. Quando ela não percebe, ela perde o seu vigor. E por que o Espírito Santo é tão lindo que manda uma palavra dessa para você ouvir e dizer assim: pastor, realmente eu preciso me livrar do liberalismo. Isso consumiu a minha vida. Eu relativizei muito o pecado. Pastor, eu preciso fugir do liberalismo teológico. Ah, como eu sinto saudade daqueles irmãos que só ouviam o pastor da sua igreja. Hoje em dia você ouve o pastor da igreja e ouve centenas e dezenas e sei quantos pastores da internet. E segue pessoas que não se relacionam com você. E aqui você deixa de seguir pessoas que estão vivendo ao seu lado. Simplesmente você chega e vai embora. A não ser que o pastor manda dizer alguma coisa. Diz aí que você ama o irmão, ou traga o cálice com ele. O autor aos Hebreus, no texto de hoje, nos chama a considerar uns aos outros. O pão nos lembra do corpo de Cristo. O cálice nos lembra da nova aliança. Que essa igreja seja e viva um tempo de exame hoje, de arrependimento e de renovação. E que os fortalecidos pela graça de Deus, todos nós possamos seguir juntos, como uma igreja resiliente, guardando o corpo de Cristo até o dia que nos sentarmos à mesa do Senhor na eternidade. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra tenha caído no seu coração e você tenha refletido quais as mudanças que você precisa fazer. A partir de fevereiro, o que Deus quer nos ensinar com resiliência. E você permanecer firme, sem se deixar ser consumido por essas ervas daninhas do mundanismo, do liberalismo teológico e da frieza espiritual. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não será vão, mas que nós estaremos juntos nessa batalha. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos ouvir essa canção e vamos refletir sobre aquilo que ouvimos hoje. E não aproveite a música para sair, fique aqui, permaneça nesse culto até o fim. Deus quer transformar a sua vida. Você não precisa só de informação, você precisa de transformação. No seu caráter, na sua integridade, nas suas atitudes, na sua vida. Para seguir uma igreja forte, resiliente. No nome de Jesus.